O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar sobre a 7ª rodada do Campeonato Alemão. Algumas coisas malucas acontecendo nesse começo de temporada. Tem time que vai bem na competição europeia e vai mal na Bundesliga. Tem time que faz o papel contrário. Temos muita coisa a falar nesse episódio e para me ajudar a resumir o que de melhor aconteceu ao longo desse último final de semana de futebol na Alemanha, eu recebo virtualmente dois outros integrantes do Chucrute FC, Guilherme Monteiro e Ivan Gabriel. Vou primeiramente dar as boas-vindas ao Ivan. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Chucrute. Boa noite, Guilherme. Enfim, também boa noite ao outro Guilherme. Também um abraço e uma boa noite para quem está nos escutando. Bom, um ótimo final de semana para mim, que sou torcedor do Gladbach. Enfim, o time conseguiu ganhar, finalmente conseguiu somar 3 pontos, que estava jogando até bem nas últimas rodadas, mas enfim, aconteceu coisas que só acontecem com o Borussia Mönchengladbach, que o resultado não acabava não vindo. Bom, vamos falar mais dessa partida mais para frente no episódio. Também agora falar sobre a rodada. Rodada não tão movimentada quanto a gente está habituado. Enfim, não saíram tantos gols assim. Enfim, tivemos até um 0-0 entre Freiburg e Hoffenheim. É uma partida que a gente colocava bastante expectativa por ser duas equipes que estavam disputando o topo da tabela também, junto com o Union Berlin, enfim, que acabou ganhando do Wolfsburg. E que segue sendo uma surpresa muito positiva. Vamos falar também do Bayern, que tem uma situação um pouco confusa com o Nagelsmann também, pelo que acontece na Bundesliga, mais do que na Champions League. E também o Borussia Dortmund não jogando relativamente bem, mas também conseguindo resultados mais importantes do que propriamente futebol, bem apresentado. E é isso. Pois é, o Gladbach venceu depois de 3 rodadas seguidas, tropeçando, vinha de 2 empates e uma derrota. Tudo bem, um desses empates foi contra o Bayern de Munique, mas finalmente a equipe comandada pelo Daniel Fark somou 3 pontos, voltou a somar 3 pontos, e isso deixou muito satisfeito o nosso Ivan Gabriel. Quem também não tem muitos motivos para reclamar do futebol nesse final de semana é o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Tudo certo, Xará? Tudo certo, Ivan? Bom, realmente o meu final de semana não é nada do que reclamar, né? O sábado, então, pelo amor de Deus, foi um dia bem feliz. Na Alemanha e no Brasil, né? Vale ressaltar. Sim, exatamente, né? Eu também estive no estádio Botafogo e Coritiba. Inclusive, a minha voz está bem prejudicada por causa desse evento. Juntaram pessoas malucas e um cachaceiro, eu, aí deu merda, né? E aí eu fiquei com a voz totalmente indo para outro plano. Então eu ainda está meio prejudicado, então até desculpa ao nosso querido ouvinte se eu estiver me apresentando um pouco rouco. Mas enfim, falando da rodada em si, o Ivan falou realmente das questões dos gols nessa rodada. E realmente não é um padrão da Bundesliga ter 2 gols de médias por jogo nesses anos todos, que a gente cobre, não é padrão ter 2 gols de média por rodada. Mas também eu acho que indica muito uma evolução defensiva das equipes no geral. Claro, um joguinho ou outro ali tem uma atuação individual de um goleiro que faz absurdos, né? Manuel Riemann, dá para explicar no jogo do Bochum, o Gikiewicz no jogo do Augsburg, e até de certa forma o Schwolow no jogo do Schalke e do Borussia. Além do mais, também não dá para esquecer o goleiro Oliver Baumann do Hoffenheim, no jogo entre o Hoffenheim e o Freiburg, também salvou alguns gols do Freiburg no jogo.
Inclusive foi o 0-0 que eu achei ele bem legal, enfim. Mas depois a gente fala disso. Vamos aí, mais um programa. Vamos lá falar sobre essa sétima rodada, resumir o que aconteceu na Bundesliga. Mas antes da gente chegar nesse debate, quero dar aqueles recados de sempre. Lembrando a todo mundo que nós disponibilizamos nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também colocamos todos eles lá no YouTube. Para quem está começando a conhecer o podcast, o Chucrute FC, é só você escolher a melhor opção, a opção que fica mais adequada para você e começar a acompanhar a gente. Agradecer a todo mundo que nos acompanha, né, a todos os ouvintes do Chucrute FC, também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. E vamos lá começar a resumir essa sétima rodada de Bundesliga, começando pelo jogo de maior rivalidade, o jogo de maior tensão entre Borussia Dortmund e Schalke. 474 dias se passaram entre o último jogo entre essas duas equipes e a partida deste sábado foi a volta da mãe de todos os derbys à Bundesliga. O último jogo entre esses dois times tinha rolado lá na temporada 2020-2021, que acabou levando ao rebaixamento do Schalke. Os azuis reais estão de volta à elite do futebol alemão, mas foram derrotados nesse primeiro derby após o seu retorno. E o Youssoufa Moukoko, o garoto de 17 anos, marcou o único gol da partida depois do Borussia Dortmund martelar durante quase todo o jogo. O gol saiu ali já na reta final, já na metade final do segundo tempo. Gol que colocou o Borussia Dortmund na segunda posição da tabela do campeonato alemão, atrás apenas do Union Berlin. Uma vitória que também deixa o Dortmund enfileirando uma sequência de 4 duelos consecutivos contra o Schalke 04 com vitória, maior marca desde a década de 60. Xará, grande vitória importante do Borussia Dortmund pelo contexto de rivalidade e pelo contexto da tabela também. A equipe dirigida pelo Edin Terzic agora é a segunda colocada na tabela. Vitória importante, inclusive para o Youssoufa Moukoko, que marca um gol importantíssimo, ouso dizer, o gol de maior peso da ainda curta carreira do jovem garoto do Borussia Dortmund. Sem dúvida, sem dúvida. O Muki e o Modeste são jogadores assim que são diferentes, mas a gente já vê, ainda que o Modeste tenha pouco tempo de clube, a diferença do perfil dos dois, né? O Muki é um jogador que te dá essa opção, até mesmo no jogo aéreo, apesar de ser um jogador de 1,79 m de altura, também te dá a opção de ser um cara de bola no chão, de associação, de combinação. Então, o Mo ainda não está nessa condição e definitivamente não atende tão bem essa característica. O Mo que a gente está notando já que ele faz muito mais sentido em apostar do que o Modeste. Falando até, você falou daí das vitórias e dos jogos, do retorno dos jogos, da Clássica. Eu acho que eu fiquei muito feliz, tirando a parte da paixão, enfim, de ver o Schalke competir, porque os últimos Der Clássica, enquanto torcedor, eu vi o Dortmund com favoritismo muito amplo em relação ao Schalke. Isso foi o primeiro clássico que eu me coloquei na minha mente da temporada 2018-19. Embora o Schalke naquela temporada também não fizesse um grande jogo, mas a disparidade de futebol entre uma equipe e outra não era tão abrupta quanto nas últimas temporadas que o Schalke e o Dortmund duelaram. Então isso foi muito legal de ver. Foi um jogo que, obviamente, mexeu com a atenção de todo que estava envolvido. Mas falando assim do campo e bola, eu achei o Schalke muito inteligente na sua estratégia no primeiro tempo. Tirou totalmente ali a saída de bola do Dortmund com os Ali Oscan, principalmente o Domi Drexler estava muito bem na marcação dele, tirando o passe dele, que é um jogador importante para fazer essa bola rodar e chegar no lado. Então, com ele mais controlado, a posse de bola do Dortmund se torna, na maioria das vezes, dela inútil. E o Dortmund ainda teve o complicador da triste lesão de Marco Reus, que vai ficar 3 semanas fora, pelo que a gente sabe, né? Então, uma lesão que
foi duro de ver o Schalke na hora. A gente até pensou que ele poderia até faltar a Copa do Mundo, mas ainda bem que foi uma lesão menos grave do que a gente imaginava. Então, aí mesmo que as dinâmicas do Dortmund ficaram muito mais dependentes de jogadas mais pelo lado, de jogadas dos laterais, do Wolf, do Meunier, um Malen pouco o também se Malen, destacou. verdade, o Malen. Enfim, então ficou um jogo meio preso. E o segundo tempo, acho que aí vai o grande erro do Schalke. O Schalke, no jogo todo, faltou um respiro. O Schalke foi dar a primeira finalização, se não me engano, era com 21 minutos do segundo tempo. Então, é muito tempo você só tomando porrada, 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 porrada. O seu time sem a bola desgastou mais, perdeu mais fôlego. Quando o Terzic mexeu na equipe, colocou o ADM, o Dortmund se pôs ainda mais. E aí foi aquele ditado que a gente já conhece: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o Dortmund fez se prevalecer na qualidade individual e, minha Nossa Senhora, a temporada de Marius Wolff está absurda. Eu já disse na última vez que estive aqui o quão bom está sendo. E no jogo de sábado ele deu uma assistência de um exímio lateral esquerdo. Uma boa bola do Reina passando por ele, ele cruzou como se fosse com a mão na cabeça do Mukki. Então, o momento de Marius Wolff é fabuloso, no mínimo, para dizer o mínimo. E ali, a partir daí, o Schalke já não tinha tanto vigor físico também para chegar ao empate. E é curioso, né? Como você destacou no início do seu comentário, Xará, a gente espera do Modeste um jogo forte pelo alto, cabeçadas de perigo contra a meta adversária. Isso acabou não acontecendo muito enquanto ele esteve em campo nesse jogo contra o Schalke e não vem acontecendo muito durante essa passagem dele pelo Borussia Dortmund como um todo. Foi o Moukoko entrar para o jogo aéreo funcionar. Curiosamente, foi essa arma utilizada pelo Moukoko para abrir o placar contra o Schalke, para marcar o gol da vitória, graças também ao ótimo cruzamento do Marius Wolff, partindo lá da esquerda. Ivan, o Xará já detalhou mais ou menos o cenário da partida, né, com o Borussia Dortmund martelando, 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 mas só conseguindo encontrar o gol ali na parte final do segundo tempo. O que você me destaca desse jogo, Ivan? O que você viu de melhor das duas equipes? Bom, acho que o Guilherme, num todo, destacou muito bem o que foi a partida em si. Quero destacar o Schalke também, porque antes da partida, na coletiva do Frank Kramer e do Schröder, eles só botavam o Dortmund como de fato favorito para a partida, para o jogo. E de fato foi isso que aconteceu. O Dortmund tinha a grande obrigação de ganhar a partida, porque obviamente tem a questão da tabela por conta do Freiburg, do Union Berlin, enfim, se você der algum mole, você vai acabar ficando para trás. Enfim, a gente sabe que na altura do campeonato agora, ainda, obviamente, qualquer ponto que perder agora pode ser recuperado mais à frente, mas pensando em manter as coisas no lugar, não é muito bom você derrapar pelo caminho. Enfim, a gente também tem o caso do Bayern agora, que acabou tá mais de 3 jogos sem vitória na Bundesliga. E também porque o Dortmund tinha essa obrigação por ter o plantel melhor, obviamente, e também por ser favorito, no sentido de contexto mesmo, porque você enfrenta qualquer equipe que vem da segunda Bundesliga, sendo um clube como o Dortmund, que tem um time como o Dortmund também, o peso que tem uma partida normalmente, assim, a gente comenta sobre algumas partidas, propriamente o Bochum na última temporada, a gente sabia, não, obviamente não estou comparando o Schalke e o Bochum de nenhuma forma, mas a gente sabe que há uma diferença muito grande quando você sobe da segunda divisão para a Bundesliga. E o Schalke demonstrou isso em menor nível, fez um jogo muito competitivo, principalmente no primeiro tempo. Enfim, faltou ser mais assertivo, faltou melhorar em alguns passes, principalmente porque até estava encontrando algum espaço com o Larsson, com o Buter, enfim, tentando encontrar o Terode, mas sem muito sucesso. Então faltou justamente isso, quando recuperava a bola, conseguia achar o melhor caminho, achar a melhor solução para tentar criar algum perigo real para o gol do Meyer. Isso não acabou acontecendo, e no segundo tempo
a qualidade do Dortmund, acredito que tenha se prevalecido, e o Schalke extremamente desgastado, enfim, um jogo fora de casa ainda por cima, acabou não aguentando e acabou cedendo o gol muito emblemático do Moukoko. O Schalke é uma equipe que, em geral, nessa temporada não tem produzido muito ofensivamente, não chega com muita frequência perto do gol adversário. É uma equipe que aposta muito na sua força defensiva, até como a gente já esperava, de certa forma, né, sob o comando do Frank Kramer. E dessa vez faltou pouco para esse plano ser executado, para ele ser bem executado e trazer um bom resultado lá do Signal Iduna Park, porque apesar do Borussia Dortmund ter martelado durante boa parte do tempo, foi difícil para o time da casa entrar na grande área defendida pelo Scholov. Foram poucos momentos de real perigo criados pelo Borussia Dortmund, então o Schalke teve lá seus méritos durante o jogo, conseguiu se defender bem durante boa parte desse duelo, mas faltou ameaçar um pouco mais o Alexander Mayer do outro lado, e também faltou, nos instantes finais, proteger um pouco melhor a área contra o Moukoko, que, mesmo sem ser muito alto, conseguiu marcar de cabeça o único gol do jogo. A última vitória do Schalke contra o Borussia Dortmund foi aquela que praticamente colocou uma pá de cal nas esperanças de título do Dortmund na Bundesliga na temporada 18-19, aquele 4-2 fantástico da equipe de Gelsenkirchen, vencido pela equipe de Gelsenkirchen também no Signal Iduna Park. Desde então, a diferença de nível técnico entre as equipes ficou bem grande, e essa é a diferença que o Schalke vai tentar cortar agora que está de volta à elite do futebol alemão. O Schalke fez o seu papel, venceu o jogo que lhe cabia na rodada passada, na sexta rodada, quando superou o Bochum por 3-1. O Bochum tem aspirações mais semelhantes ao Schalke nesse campeonato do que o Borussia Dortmund, então nesse momento dá para dizer que foi mais importante para o Schalke é garantir esse tipo de vitória contra as equipes que vão ali ficar na metade de baixo da tabela, e isso foi conquistado pela equipe do Frank Kramer na rodada passada. Bom, o Borussia Dortmund é o segundo colocado na tabela, está atrás apenas do incrível Union Berlin, que venceu mais uma nessa rodada, dessa vez jogando diante do seu torcedor, superou o Wolfsburg pelo placar de 2-0. Union Berlin segue como o único time invicto no campeonato alemão e está a 14 jogos sem perder na Bundesliga, contando também o final da última temporada. E, Xará, esse time do Urs Fischer é um time que desafia a lógica. Está entre os que menos finaliza, está entre os que tem o menor expected goals, mas também é o segundo melhor ataque do campeonato em número de gols marcados, atrás apenas do Bayern de Munique, e isso passa muito pela eficiência desse Union Berlin, que não precisa de muitas chances para balançar as redes. Isso aconteceu mais uma vez nessa vitória contra o Wolfsburg por 2-0. De fato, o jogo até mesmo para o União não foi um jogo tão fácil, talvez, quanto o placar indique. O primeiro tempo, o União começou forte, começou com bastante chances em cruzamentos, em bolas paradas, né? Principalmente com o Ziabate e o Becker. Mas a partir do momento que o Wolfsburg teve um pouco mais a bola, deixou o jogo menos caótico, porque isso é muito mais vantajoso para o União, o jogo deu uma amansada e ficou até meio morno no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo também estava meio que se encaminhando para um certo sofrimento, porque o Wolfsburg deu um pouco mais a bola para o Union, e o Union com a bola tem muitas dificuldades, né? Embora você tenha zagueiros que têm algum certo nível de saída de bola interessante, né? O Diogo Leite, o Robin Knorre, e ontem foi o Timo Baumgartel até fazendo a sua volta depois de ter ficado com câncer no testículo, jogou a primeira vez ontem. Teria um certo nível de qualidade no passe. Os passes não estavam entrando, então foi um jogo até ali o momento do primeiro gol um pouco complicado. Mas vai muito aí também da qualidade individual, e da finalização e da assertividade do Jordan Ziabate. Um cruzamento muito, muito bom, vindo do lado esquerdo, da cabeçada, e matou o goleiro. Depois um belo passe do Paul Seguin, que até jogou no VfL, no Wolfsburg, e deixou até um lance meio polêmico, que deixou o Geraldo Becker com o braço estendido.
dando a impressão até que tocou no braço, mas não tocou, e acabou sendo 2-0. Mas a União, a moda dele, tirando sempre o espaço do jogador, do adversário com a bola, tirando sempre o passe, a opção dele, e foi assim que o jogo foi controlado. Ainda que tivesse dificuldade com a bola, o jogo muito físico, a segunda bola é muito forte e foi se valer no segundo tempo com mais eficiência e fazer com que a União saísse com os 3 pontos do jogo. Foi basicamente isso aí para ser sucinto. Depois do Wolfsburg eu até gostaria de falar mais coisas, mas por hora pode passar a palavra para o Ivan. Tranquilo. O União Berlim é um time que, vale dizer novamente, né, aposta muito na sua defesa, na força defensiva, na marcação forte e consegue aproveitar bem as chances que aparecem, as poucas chances que aparecem lá no ataque. E quem melhor traduz essa eficiência ofensiva do time é o Geraldo Becker, que mais uma vez brilhou no jogo, um gol, uma assistência. Dos 15 gols do Union Berlim marcados nessa Bundesliga, o Geraldo Becker participou diretamente de 9. Impressionante mesmo o que esse atacante tem produzido para a equipe do Urs Fischer ao longo desse campeonato. Se você somar gols e assistências, o Geraldo Becker lidera esse ranking, né, com 9. O segundo colocado é o Daichi Kamada e o Kolomuani. Os dois ocupam a segunda posição com 6 nessa soma de gols e assistências. Então, o atacante do Union Berlim já até abre uma boa distância nesse ranking. Ivan, o que você me diz dessa partida e dessa surpresa Union Berlim, que você olha para o elenco, você olha para o time titular, não vê estrelas, mas você vê um time extremamente competitivo? Bom, eu até tuitei sobre isso no final de semana, que foi sobre alguns plantéis da Bundesliga em determinados contextos. A gente sabe que o Frankfurt na última temporada foi campeão da Europa League e a gente percebe que em termos de característica de jogo é uma equipe muito mais talhada para uma competição europeia, uma competição mata-mata, do que, por exemplo, o Union Berlin, que é um time mais talhado para a Bundesliga. Enfim, a gente sabe que o plano de jogo do Urs Fischer funciona muito bem contra a maioria dos adversários, possui uma boa flexibilidade durante as partidas, uns 90 minutos. Pensando em um jogo de pontos corridos, é um plano de jogo que funciona muito bem. E esse é o mérito do Union Berlin. O Union Berlin, a gente sabe que deu uma investida maior nessa janela de transferências com a venda do Yavoni para o Nottingham Forest e foi muito assertivo no mercado. Trouxe o Sibacheu no Young Boys, que foi uma boa contratação por 6 milhões de euros. Enfim, a gente viu o Becker sendo já muito bem aproveitado após a saída do Max Kruse na segunda metade da temporada passada. Então são jogadores que aparecem e são muito bem aproveitados pelo Urs Fischer. A gente também notou que teve a saída do Christian Promel, que deve ter feito um bom início de temporada no Hoffenheim. Mas o substituto dele é o Schaffer, que chegou também na temporada passada e vem ganhando mais minutos e também maior protagonismo nessa função e vem correspondendo. Então é um Berlim que consegue achar muitas soluções com um orçamento modesto, mas que é certeiro no mercado. Então o Union Berlin é um exemplo nesse sentido. Dentro de casa é um time muito forte, fora de casa também. Então a competitividade dessa equipe é muito, muito interessante. Então, no geral, o Union Berlin, na perspectiva da Bundesliga, é das melhores possíveis. Essa equipe tem mostrado nesse início de campeonato e também nas transições de uma temporada para outra, desde que chegou, que é uma equipe que pode sim alcançar níveis maiores na Bundesliga. Se vai ser campeão ou algo do tipo, eu não sei, mas eu tenho plena certeza que o Union Berlin tem condições de brigar por Champions League e chegar na principal competição de clubes da Europa na próxima temporada. Acho que a principal dúvida que eu tenho sobre a temporada da Bundesliga nesse momento é até onde vai esse time do Union Berlin, até que ponto eles vão conseguir manter essa invencibilidade, a liderança, porque de fato é impressionante o que o Urs Fischer vem fazendo nessa temporada, apesar de
a nível europeu, o Union Berlin não ir tão bem. Já teve 2 jogos, 2 derrotas em seu grupo na Europa League. Perdeu para o St. Gilloise na primeira rodada, perdeu para o Braga na segunda rodada. Mas a nível nacional, na Bundesliga, ninguém está acima do Union Berlin. Agora, falando um pouquinho também da equipe do Wolfsburg, o Wolfsburg imita o Union Berlin em um aspecto. A produção ofensiva não chega muito no campo de ataque, não cria muitas chances de gol. A diferença é que o Wolfsburg está longe de ter a mesma eficiência ofensiva e também está longe de ter a mesma força defensiva. E por isso o time do Niko Kovac vai sofrendo nesse começo de temporada. O Wolfsburg tem um início de campeonato decepcionante, ocupa a penúltima colocação da tabela, empatado em pontos ali com Stuttgart e Bayer Leverkusen. Xará, como que você vê essa temporada do Wolfsburg até agora? Decepcionante, acho a palavra. Não tem outro termo realmente para descrever. Mas para começar o debate sobre o Wolfsburg, eu gostaria de trazer uma aspa do Jörg Schmatke sobre o treinador. Não questionamos o treinador, também não o ignoramos. Temos que sair dessa juntos, como uma equipe. Não há discussões, ou seja, discussões de troca de treinador. Ou seja, a postura inicial da diretoria do Wolfsburg é não trocar o Niko Kovac. E o que eu confesso que o Wolfsburg fez na temporada 7 partidas da Bundesliga. Eu não vou também ficar aqui falando que o cara tem que cair com 7 jogos, até porque eu só vi 2 desses 5 jogos, então, desses 7 jogos. Então, seria totalmente leviano eu levantar uma bandeira que sai Niko Kovac. Eu não vou fazer isso. Mas falar do que eu vi em campo ontem, foi difícil, porque a saída de bola do Wolfsburg completamente travada, né? O União subia muito bem a pressão com o Aberer e o Schäfer. Então, o Paulo Otávio, o brasileiro que joga lá, estava conseguindo até acionar o Brecalo ali pelo corredor esquerdo. A dinâmica que o Kovac tem usado das laterais é dar mais liberdade para o Baco na lateral direita e prender um pouco mais o Paulo Otávio para fazer a saída de bola junto aos zagueiros e liberar o corredor esquerdo para o ponta, que foi o caso ontem o Brecalo, e tentar acionar muito o Baku e o Valdo Schmidt ou o Imetia para uma bola longa, o que não funcionou. O Imetia foi superado com até certa facilidade com o Robin Knoche na frente da defesa do União. Então, com uma equipe sem muita saída de bola, sem ligações para o ataque, fica um jogo muito preso. Eu diria que a melhor chance do Wolfsburg no jogo foi um chute de fora da área com o Max Arnold aos 18 minutos do segundo tempo, porque porque é um bate-rebate, uma bola longa. A segunda bola o Wolfsburg ganha, o Baco lança para o Mete, a bola sobra e de primeira o Arnold chuta e a bola passa bem perto ao gol do Ronaldo. Mas fora isso, o Wolfsburg não criou nada. Então é uma coisa que os alemães gostam de falar de paixão, de luta, e está faltando um pouco também desse time ser um pouco mais duro no duelo, de ter mais luta pela segunda bola, ganhar a segunda bola, porque uma equipe mais próxima dá para competir. O Wolfsburg também tem muitos passos ofensivos, então, para esse jogo direto que está tentando o Niko Kovac implantar nesse primeiro momento de trabalho, é muito ruim. É muito ruim de ver jogar, de você ter a esperança que algo vai melhorar. Eu acho que esse momento do Wolfsburg também passa pelos desfalques na equipe em relação ao time que começou a temporada. Sem Patrick Wimmer, que veio do Arminia Bielefeld como uma opção ofensiva, sem o Jonas Wind, que ao lado do Max Kruse formou uma boa dupla ofensiva na reta final da última temporada, e sem o próprio Max Kruse. Falei do Wind e do Wimmer, esses dois são casos de lesão. No caso do Max Kruse, há uma semana ele foi afastado da equipe principal do Wolfsburg. O Jörg Schmadtke e o Niko Kovac falaram abertamente em falta de comprometimento, falta de foco. Por isso, o Max Kruse não vai atuar mais pela equipe dos Lobos. Procura agora um mercado que ainda tem a janela de transferências abertas para ter onde jogar daqui em diante. Mas a ausência desses 3 jogadores, do Wimmer, do Wind e do Kruse, representa um golpe muito grande para a força ofensiva da equipe do Wolfsburg. Acho que com esses 3 no time,
o Wolfsburg teria um potencial de criar muito mais jogadas, de criar muito mais chances de gol do que tem apresentado. Só que, de qualquer forma, o Wolfsburg não tem, mesmo com esses desfalques, o Wolfsburg não tem o 17º melhor time da Bundesliga, longe disso. Então, o Kovac pode mostrar algo melhor do que isso. O Wolfsburg deveria estar ocupando uma posição melhor, mesmo diante de todos esses desfalques, pelo menos dessa forma que eu vejo. E, Xará, você comentou sobre discussões de troca de treinador lá no Wolfsburg, do Jörg Schmatt já tendo que desmentir esse tipo de notícia. Incrivelmente, a gente também vê essa conversa começando a surgir lá pelos lados do Bayern de Munique. Bayern que perdeu nesse final de semana, perdeu para o Augsburg jogando fora de casa, alcançou a marca de 4 rodadas consecutivas sem vencer na Bundesliga, algo que não acontecia há 21 anos. E a tensão começa a ficar um pouco maior ao redor do Julian Nagelsmann, apesar das 2 vitórias em 2 rodadas na Champions League, em jogos de peso contra Inter de Milão e Barcelona, o rendimento bem abaixo do esperado na Bundesliga começa a levantar alguns questionamentos em relação a jogadores, especificamente em relação ao treinador Julian Nagelsmann. Ivan, começando por você agora, como que dá para explicar esse Bayern de Munique bipolar que consegue bons resultados em jogos grandes, em jogos importantes de Champions League, mas não conseguiu vencer Augsburg, não conseguiu vencer Stuttgart em rodadas recentes do campeonato alemão? Bom, eu não sei se depois dos meus comentários eu serei amado ou odiado pela torcida do Bayern de Munique. Mas é uma questão difícil, porque é complicado você ver um time que teve atuações muito boas e consistentes contra a Inter de Milão e Barcelona nos últimos meios de semana e ver um time jogado da maneira que jogou contra o Augsburg, por exemplo. Acredito que há muitas coisas nesse Bayern que precisam ser revistas. Acredito que o Bayern tem sido displicente, muito displicente na forma em acabar jogadas, enfim, aproveitar suas chances. Perdendo muito gol, né? Exatamente, perdendo muito gol, mas ainda se criando. Então, naturalmente a gente espera, com uma equipe que tem a qualidade do Bayern, que tem Mané, que tem Sané, que tem Musiala, que tem Müller, no ataque, a gente espera que essas chances sejam convertidas e não consigo atribuir isso à falta de um finalizador, porque acho que é autoexplicativo, porque ter uns jogadores de tão alto nível no ataque também dão essa possibilidade de marcar gols com frequência nesse time do Bayern. Então, de certa maneira, tem alguma displicência dos jogadores. O Nagelsmann tem batido muito nessa tecla em entrevistas, enfim, pré-jogo, pós-jogo, e pelo que a gente acompanha de notícias vindo do Bild e também da Kicker, tem desagradado internamente. Agora a questão o Nagelsmann também tem que haver mais autocrítica em algumas situações, enfim, de mudar muito a equipe, de também tentar achar mais soluções mais práticas aos jogadores. E essa questão que vai ter que ser costurada internamente pelo Bayern durante a data FIFA, porque depois desses 11 dias sem Bundesliga, haverá o Der Classic entre Bayern e Dortmund, que também será decisivo para o futuro na tabela e também para o Julian Nagelsmann. E também agora a grande questão que tem no mercado, porque o Thomas Tuchel está disponível e sem dúvida nenhuma é uma grande sombra para o Nagelsmann por falar alemão, por ter feito um grande trabalho no Chelsea. Então o Tuchel vai ter que conviver com essa sombra, e a gente sabe como que é você ser treinador do Bayern de Munique, sabe como que é a pressão vinda de torcedores do Bayern quando as coisas simplesmente não acontecem. Então é uma situação para ficar de olho. Situação preocupante lá pelos lados de Munique e, como o Ivan já destacou, né, o roteiro mais uma vez se repetiu lá no ataque do Bayern. Ataque cria jogadas,
mas acaba desperdiçando muitas oportunidades. Dessa vez, o Bayern não conseguiu marcar nenhum gol. Primeira vez que o Bayern passa em branco em um jogo da Bundesliga desde fevereiro de 2020, quando empatou em 0-0 com o Leipzig. A seca do Sadio Mané, principal contratação do Bayern de Munique para essa temporada, também preocupa a essa altura do ano, mas acho que uma coisa que também levantou algumas questões nessa partida contra o Augsburg é que o Bayern também mostrou algumas vulnerabilidades na defesa. No primeiro tempo, principalmente, o Augsburg conseguiu dar alguns sustos no Manuel Neuer, marcou o seu gol. Depois de fazer 1-0, o Augsburg se fechou totalmente na defesa, claro, apostou muito mais na sua defesa em vez de tentar algo no ataque e conseguiu segurar esse placar de 1-0, graças especialmente ao Gikiewicz, que se a gente fala por um lado que o Bayern de Munique perdeu grandes chances de gol, grandes oportunidades, olhando pela perspectiva do Augsburg, o Gikiewicz foi o grande herói, fazendo algumas defesas cara a cara. Teve defesa cara a cara com o Sané, e nos acréscimos do segundo tempo, com o Manuel Neuer lá na área de ataque, o Neuer deu uma cabeçada, teve a chance de fazer um gol, seria épico, um gol de cabeça de goleiro, mas o Gikiewicz fez uma defesaça. Xará, quais conclusões você tira dessa partida do Bayern de Munique, dessa derrota contra o Augsburg e dessa sequência negativa da equipe bávara? Conclusão que o pão tá caindo sempre com a manteiga pro lado de baixo, né? Porque né, às vezes a gente fica aqui, é um jogo que chega a ser contraditório da gente for falar assim, taticamente, enfim, porque o Augsburg, no fundo, ele tem boas intenções, mas as execuções são ruins. Tanto que Musiala, Sané, Müller, Mané tiveram muita facilidade para receber nas costas da pressão, conduzir a bola, chegar ao campo de defesa e criar várias chances de gol, como o Ivan citou aqui. E assim, pode ser meio um pouco estranho. Acho que muitas das críticas também que se tem hoje ao momento do Bayern se diz, obviamente, pela falta do Lewandowski, porque é um cara que resolvia o jogo. E, obviamente, o torcedor bávaro não estava preparado para perder o seu principal atacante. E agora, os jogos, às vezes, têm apresentado que falta um cara de definição, um cara de pegar a bola e decidir o jogo. E o Bayern não tem mais esse cara com um potencial de assertividade que o Lewandowski tem. Então eu acho que muitos dos problemas do Bayern que a gente tem hoje, o que está posto aí, pode se resolver no inverno. Mas eu acho que ainda há solução antes do inverno e acredito que isso é uma fase ruim, como qualquer clube passa. Eu acho que até o Bayern vai superar isso antes do jogo contra o Dortmund. Já tem jogo no dia 2 de outubro contra o Leverkusen, e depois tem o jogo contra o Vitória Pilsen, e assim tem o clássico contra o Dortmund. Mas assim, do campo, é isso. Embora as intenções que o Augsburg teve de pressão alta, de tirar, sufocar o Bayern, a execução não foi boa. O espaço que tinha muitos espaços entre a linha de meio campo e a linha de defesa, mas também, óbvio, se eles não sofreram gols, tem o Gikiewicz lá, mas também tem mérito do Bauer, do Govelan, do Iago, que fez assistência até pro gol do Berisha, o Gambli também. Eu acho que Rico Maaßen é um treinador que para o torcedor do Augsburg deve ser um pouco legal, mas ao mesmo tempo ele te dá medo, porque ele não tem medo de botar o time dele para cima, para frente, de deixar a defesa dele exposta, de torcer para o Govelan recuperar numa jogada em velocidade, torcer para o Bauer acertar um bote, porque é um treinador que joga para cima, vai para frente, e o Augsburg está começando a entender a filosofia dele, o que está começando a pegar melhor o jogo. Parece que já tem se acertado esse novo meio-campo com o Grueso e o Reichbechai. Esse ataque com 4 nomes assim, muito físicos, né? O Berisha, o Hahn, o Niederlechner e o Demirovic também. Mas ainda falta muita qualidade técnica para fazer o jogo funcionar melhor. O jogo de sábado, o Gikiewicz tinha reposições de bola muito interessantes e sempre acionava rapidamente o lateral ou o zagueiro para lançar a bola longa. E às vezes a bola não entrava por causa do erro do passe. Então,
Se o Stefan Reuter ajudar o trabalho do Rico Mas em janeiro, a gente vai ver um Augsburg que não vai nem brigar pelo rebaixamento, provavelmente. Vai ter uma campanha muito segura, muito tranquila e sem muitos sustos, que eu acho que é o que o torcedor do Augsburg mais quer. Mas eu confesso que gosto de Rico Mas, desse modelo, da equipe que ele planeja para os jogos, uma equipe agressiva que não tem medo, embora ainda tenha muitas dificuldades técnicas, né? É um jogo acelerado que flerta com medo, mas que é legal, que é divertido de ver. Falta um cara às vezes de pausa nesse jogo do Augsburg. Sem dúvidas, o que o Augsburg mais precisa para esse ano é finalmente ter um pouco de paz na briga contra o rebaixamento, ou melhor, nem participar dessa briga contra o rebaixamento. E resultados como esse contra o Bayern de Munique dão um pouco mais de confiança de que esse objetivo pode ser conquistado. Bom, o Augsburg, ele curiosamente teve 10 finalizações no jogo, 9 delas foram no primeiro tempo, quando o time até conseguiu levar perigo com mais frequência ao gol do Manuel Neuer. No segundo tempo, o Augsburg só teve uma finalização, foi justamente a finalização do gol, marcado pelo Berisha, com assistência do Iago, como o Xará falou. O Augsburg agora soma nessa Bundesliga 9 pontos, está na 11ª colocação, enquanto o Bayern de Munique fica estranhamente fora do G4 da Bundesliga. Atualmente o Bayern de Munique é o 5º colocado. O Bayern de Munique no domingo foi até para aquele evento da Oktoberfest que os jogadores, o treinador precisam participar por questões de patrocinador, questões contratuais envolvendo patrocinadores. Ali já algumas declarações mais pesadas foram dadas no sentido de que o time os jogadores precisam dar uma resposta para esse momento. Vamos ver. Agora o Julian Nagelsmann tem uma data FIFA para esfriar a cabeça, tentar colocar os seus planos, tentar talvez repensar os seus planos e voltar à Bundesliga com mais força na sequência do campeonato. Virando a página nesse episódio do Chucrute FC, vamos falar agora de uma grande vitória da equipe do Borussia Mönchengladbach, que via de 3 rodadas sem vencer. Gladbach venceu o Leipzig pelo placar de 3-0. O começo do Leipzig sob o comando de Marco Rose parecia promissor, com uma vitória diante do Borussia Dortmund e uma atuação de bom nível contra o Real Madrid na Champions League, mas nesse final de semana o Leipzig já tomou um grande balde de água fria. Marco Rose tinha vencido seu ex-clube no final de semana passado, tentou repetir a dose contra o Borussia Mönchengladbach, clube que o Marco Rose já treinou na sua carreira, e aí tomou uma pancada de 3-0. Ivan, o que você me diz desse jogo? Quais são os destaques dessa vitória saborosa para o torcedor dos Potros, que conseguiu vencer o seu ex-treinador e, por que não dizer, vencer o seu ex-diretor, já que nessa segunda-feira foi anunciada a contratação do Max Eberl como diretor esportivo da equipe do Leipzig. Primeiro você fala do jogo, Ivan, depois a gente trata das questões fora do campo. Bom, Guilherme, foi uma partida muito, muito boa do Gladbach. Foi a melhor partida da temporada do Gladbach, tanto na Bundesliga quanto na temporada em si, mesmo contando o jogo da Copa da Alemanha, que ganhou por 9-1 da equipe da quinta divisão. Então foi um Gladbach que principalmente foi muito sólido em todas as fases do jogo. A gente sabe que ainda falta muito tempo de trabalho para o Fark desenvolver nesse elenco, enfim, no Gladbach. Mas é um time que nessa temporada, imagino, tendo também como perspectiva, vai ser um time de pequenos e também grandes passos ao decorrer da temporada, porque é uma equipe que, como a gente vem repetindo desde o guia da Bundesliga, a gente vai ver um time tendo uma ruptura de trabalho, também de filosofia, e isso, então algumas coisas ainda vão faltar, como faltou, por exemplo, nas últimas partidas. A gente viu o Gladbach contra o Freiburg, por exemplo, tendo uma ineficiência ofensiva muito grande, falhando muito no último passe, e isso deixa um pouco de ser habitual nessa partida contra o Leipzig.
Só que, em contrapartida, um dos grandes problemas do Gladbach na temporada retrasada com o Marco Rose e depois, na última temporada também com o Rod Hutter, foi a questão defensiva. O time tem melhorado tanto nesse aspecto que é a segunda defesa menos vazada do campeonato, só fica empatado com o Freiburg e só fica atrás do Union Berlin. Então o Gladbach manda grandes sinais para o seu torcedor e também ao campeonato, de certa forma, porque é uma equipe que apesar de ter alguns processos ainda a se resolver, é um time que consegue ter uma consistência muito grande dentro das partidas, é um time que consegue aguentar 90 minutos muito bem. A gente sabe que o Daniel Fark tem mexido, né, na equipe muito tardiamente, lá para os 80 minutos é a média onde ele costuma fazer suas substituições. Então o Gladbach agora que vai ter o Weigl, que dá outro tipo de consistência no meio campo também, dando muita liberdade pro Manu Koné se projetar para progredir mais com a bola. Também o Kramer se reencontrou com o Daniel Fark, faz uma temporada muito boa, excelente, talvez possa até ser um candidato aí à Copa do Mundo, acho improvável, mas quem sabe se continuar nesse ritmo. Então o Gladbach tem achado muitas boas soluções no elenco e também um encaixe com o treinador que é muito bom. Boas perspectivas vem oferecendo Daniel Fark a essa equipe do Borussia Mönchengladbach, que nesse momento ocupa a sexta colocação, está empatado em pontos com o Bayern de Munique na tabela da Bundesliga. Jonas Hoffmann marcou 2 gols nessa partida contra o Leipzig, assim como já tinha feito no último encontro entre essas duas equipes, em maio desse ano. O ano de 2022 do Hoffmann é realmente de ótimo nível, mesmo enquanto o Gladbach esteve mal, o Hoffmann seguiu contribuindo com gols, com boas atuações lá no ataque. Por outro lado, a equipe do Leipzig já não traz notícias tão boas. É impressionante o declínio de desempenho, de resultados que essa equipe vem demonstrando no começo dessa temporada. David Raum, que foi uma das principais contratações nessa última janela de transferências da Bundesliga, teve uma noite terrível, tomou um drible da vaca no primeiro gol do Gladbach e perdeu ali no meio campo uma bola crucial para o Leipzig sofrer o segundo gol. Xará, o que você viu dessa partida? Quais são as suas conclusões desse Gladbach 3, Leipzig 0? Bom, dando mais a perspectiva do Leipzig, já que o Ivan falou do bem do Gladbach, eu vi uma equipe que tem sido muito padrão durante a temporada, né, velho? É uma equipe que tem muita dificuldade de sair com a bola, desde que o Olmo infelizmente se lesionou e acabou deixando a equipe. E agora tem o atenuante da lesão do Conny Leiber, vai ficar fora até dezembro. Então o Leipzig tem muitos problemas de saída de bola. O Marco Rose tem tentado mudar um pouco as dinâmicas, né? Invertido até o Szoboszlai, um campo de lado, enfim, deixando o André Silva às vezes como uma referência. Até uma coisa até que eu já havia pedido até aqui no podcast. Enfim, tem tentado encontrar alternativas. O Amar Haidara foi titular nesse jogo, mas o Amar Haidara é um jogador de um perfil um pouco diferente, um cara um pouco mais... Embora ele tenha um passe bom, não é um grande lançador, não é um cara que vai dar um passe de quebrar a linha, de lançar talvez uma troca de um corredor. Então, o jogo ficou um pouco travado. Obviamente, a pressão alta do Gladbach tem muita influência também nessa questão. Mas eu vi que o Leipzig só conseguiu entrar de fato no jogo quando o Gladbach deu alguma hesitação. Isso aconteceu um pouquinho no início do segundo tempo, que o Leipzig teve 2 boas chances de cabeça. Acho que uma foi com o Forsberg, outra foi com o André Silva, logo nos primeiros minutos, mas depois disso o Gladbach de novo se reconectou com o jogo e não deu chance para o Leipzig. Então, o Marco Rose vai ter muito trabalho ainda para tentar acertar esse meio campo, fazer com que esse time, enfim, ganhe alguma cara de saída de bola, porque você vê que os treinadores até estão tentando. Tenta às vezes jogar com a bola, um time marca com a bola no chão, aí tenta às vezes tentar atrair mais o adversário, mas o time não consegue sair da pressão. Tenta às vezes um jogo mais longo, não consegue encaixar.
Então, é difícil falar o momento do campo e bola do Leipzig, né? Embora o fora deles já esteja meio que bem acertado e esteja bem encaminhado. Aí daqui a pouco a gente fala disso. Ivan, você também quer trazer alguns pontos sobre questões fora de campo, né? Sim, exatamente. Vamos começar pelo Marco Rose. Enfim, o técnico que todo mundo gosta no futebol alemão. Enfim, o Marco Rose, pela segunda vez consecutiva, ao enfrentar o Gladbach no Borussia Park, optou pela tradicional entrevista pré-jogo que ocorre geralmente à beira do campo, enfim, com um pré-jogo mesmo, quando os jogadores estão aquecendo, enfim, que costuma correr na beira do campo, preferiu que fosse na zona mista do Borussia Park, de novo. A gente sabe que o Gladbach, a torcida do Gladbach, não terminou o relacionamento com o Marco Rose da maneira mais positiva possível. No final do jogo, quando o Gladbach acabou ganhando do Leipzig, tivemos alguns gritos nada simpáticos proferidos ao Marco Rose, e foi isso que aconteceu entre o técnico e a torcida nesse último sábado. E agora falar talvez da principal notícia extra-campo do futebol alemão no momento, que seja a ida, a confirmação do Max Eberl pro RB Leipzig. Bom, informações até agora sobre o negócio. Bom, do lado do Leipzig, do lado de alguns jornalistas que cobrem a equipe dos Touros, a taxa da negociação é em torno de 2,5 milhões de euros. Mas já pelo lado do Gladbach, de jornalistas, de portais que cobrem o Gladbach, a informação é outra, que seria 5 milhões de euros com adicionais, podendo chegar a 7 ou 8 milhões no total. Então tem essa dúvida ainda, mas imagino que seja a segunda opção, porque pela demanda das negociações. Pela demanda das negociações e também pelo tempo que levou até a confirmação, imagino que o Gladbach não tenha feito o jogo fácil, pelo Ebel. E agora, falando da perspectiva da saída, tanto para o RB Leipzig, tanto para o Gladbach, do lado do time que acabou perdendo seu principal nome em termos de política do clube nos últimos 10 anos, na última década, é uma perda que poderia ser pior, claro. Quando o Eval anunciou sua saída, a gente imaginou um Gladbach muito frágil no mercado de transferências, mas o Roland Virkus conseguiu fazer um trabalho excepcional na última janela e surpreendeu trazendo um jogador como o William Weigl, que tem perspectiva de seleção alemã, por exemplo, e também ter tido uma oportunidade de mercado conseguindo um jogador da qualidade dele por empréstimo. A gente também teve algumas mudanças no Gladbach em termos de futebol feminino e também do Sub-23, que teve o Polanski assumindo, tendo um grande potencial como técnico, assumindo o Sub-23, e vamos ver como vai se sair nesse cargo. Então o Gladbach agora que, após a confirmação, lucra com a liberação do Rebel, e também é um sentimento de ponto final nessa história. E o Hoffmann falou algo curioso ao ser perguntado depois da partida sobre isso. Ele não queria, abre aspas, não queria ser grosso, mas isso não afeta o nosso clube, então não me importo com isso. Então, na perspectiva do Gladbach, não passa muito disso. Do Leipzig, o Rebel é um dirigente que permite ao Leipzig sonhar com uma mudança de patamar. Enfim, a gente sabe que o Leipzig pretende se estabelecer enquanto projeto em um patamar onde possa disputar com mais frequência com o Bayern de Munique, enfim, e também com mais frequência em lugares europeus mais altos. Então é um dirigente muito capaz, enfim, um dos melhores da Alemanha, se não for o melhor da Alemanha, enquanto esteve na sua função. Então também uma boa perspectiva para o Leipzig. E o Eberl acho que já chega para a equipe do Leipzig com muito trabalho, porque é muito estranho que, considerando o elenco, considerando os jogadores à disposição, que pela segunda temporada seguida o Leipzig ter arrancado na temporada como uma das grandes decepções do campeonato. E é essa a situação do Leipzig no momento,
12ª colocação, só 8 pontos somados, situação já complicada na Champions League. Tem alguma coisa errada nesse time do Leipzig e é difícil entender quais são essas circunstâncias fora de campo. Xará, você quer comentar também sobre o Gladbach, não é mesmo? Não, mas agora já foi. O campo e bola já foi pro Beléu. Mas vamos falar também para não dizer que eu não falei nada do Max Eberl, que eu também gostaria de dizer. É, o Max Eberl, acho que em termos assim de futebol, ele vai, obviamente, eu acho que ele tem um lugar especial nesse contexto do Leipzig, mas realmente por questões de já ter muita experiência e ter talvez um poder de atração para jovens um pouco diferente do que o que eles já estão acostumados, né? Porque, querendo ou não, é um hiato muito grande até a saída do Marcus Krösche e a chegada dele. O Oliver Mintzlaff, no meu ponto de vista, já se equivocou em decisões esportivas já nesse período que ele teve ali que acumular uma dupla função de CEO e Diretor esportivo. diretor esportivo. Perdão, obrigado. Então, eu acho que ele vai mais para dar esse direcionamento, porque conhecimento de scout, eu acho que o Christian Freund, que está até cotado para ir para o Chelsea, e o Christian Vivel são excelentes caras assim, em análise, em pescar jovens talentos e entregar aos treinadores e ao departamento de futebol. Eu acho que o Gladbach só vai ganhar, o Leipzig vai ganhar muito mais know-how agora em questão de organização só, porque scout o Leipzig está bem servido. E pelo menos tem alguém agora para rivalizar com o Marcus Krösche e o Oliver Runert também na primeira divisão, né? Porque para mim esses dois na primeira divisão são imbatíveis. Marcus Krösche no Eintracht Frankfurt e Oliver Runert no Union Berlin. São caras assim de outro nível. Bom, vamos ver se o Max Eberl consegue produzir um efeito positivo dentro desse elenco do Leipzig para dar o impulso que o Domenico Tedesco deu na temporada passada ao assumir o cargo de treinador. Até agora o Leipzig ainda não vem correspondendo às expectativas nessa temporada, aliás, está passando bem longe disso. Bom, passando para comentar sobre os outros jogos que nós tivemos nessa rodada da Bundesliga, a rodada começou lá na sexta-feira com um empate entre 1-1 e Mainz e Hertha Berlim. Sandro Schwarz, que hoje é treinador do Hertha, nasceu em Mainz, foi jogador e treinador do Mainz e foi um dos destaques, um dos personagens desse empate em 1-1, exatamente pelo seu passado lá na equipe do Mainz. Já no sábado tivemos outro empate em 1-1, dessa vez entre Bayer Leverkusen e Werder Bremen. Bayer Leverkusen segue brincando de perder gol e está ali na parte de baixo da tabela, na 15ª colocação, também grande decepção dessa temporada da Bundesliga. Tivemos uma vitória do Eintracht Frankfurt fora de casa contra o Stuttgart, vitória por 3-1 da equipe do Frankfurt, que já soma 3 vitórias nas últimas 4 rodadas, está subindo na tabela a equipe do Oliver Glasner. 2 dos gols do Eintracht Frankfurt saíram a partir de cobranças de falta do Daichi Kamada, e o terceiro gol veio de uma cobrança de escanteio também do Kamada. O japonês participou positivamente dessa vitória das Águias. Já no domingo tivemos o empate entre Bochum e Colônia, empate em 1-1. Primeiro jogo sem Thomas Reis como treinador do Bochum e o primeiro ponto somado pelo Bochum nessa edição da Bundesliga. Bochum segue como lanterna. E para fechar a rodada tivemos o empate entre Hoffenheim e Freiburg, empate em 0-0, único 0-0 dessa rodada. Xará, Ivan, algum comentário sobre esses jogos? Todos. Para começar de forma Bala. em ordem. Para começar em ordem, Leverkusen. Olha, o Zeuane já tá vendo que a batata dele tá assando e tá começando já. O Vinícius já deu uma explicação na última vez que a gente teve podcast, que ele tá optando por uma equipe um pouco mais segura e no jogo de sábado não foi diferente. Ele mudou um pouco o perfil da equipe jogar, no sentido de trouxe o Frimpong para a ponta, colocou o Hudson Odoi para ser um meia, colocou o Kusunu na lateral direita. E essas mexidas que influenciaram bastante na equipe.
A equipe está um pouco mais segura defensivamente, não dá para negar isso. Mas assim, o time falta muita qualidade com a bola no pé. O jogo faltou bastante jogo por dentro, então muitas vezes o jogo do Leverkusen ficou travado pelo lado, embora o Frimpong e o Diaby, quando tiveram espaço, fizeram atuações perfeitas, e o Schick também, no segundo tempo em especial, conseguiu entrar no jogo, sendo aquele cara mais de imposição física perante os zagueiros, de ganhar a segunda bola, e gerou até algumas boas chances para o time do Leverkusen, principalmente com o Rosek, no minuto 71, que ele chutou e o Pavlenka defendeu com o pé. Mas ainda falta muito jogo interior, esse jogo por dentro aí no time do Leverkusen, que dificulta muito com que o Leverkusen crie grandes oportunidades. Em alguns momentos do jogo, eu diria mais no início do segundo tempo, um pouco antes do gol do Demirbay, o Leverkusen tinha a bola, mas a bola ficava tipo um movimento de U, batia num lado, batia no outro, mas nada acontecia. Então, isso é a pior coisa para um time a pior coisa que pode acontecer para um time que joga com a posse de bola. Falando do outro lado, lá do Werder Bremen. Bom, o primeiro tempo foi um pouco difícil por conta da dificuldade de acionar o Niklas Füllkrug e o Marvin Duksch em campo. O time do Leverkusen, do Werder Bremen, ficou com a bola batendo e voltando o tempo todo, e até por isso o Frimpong apareceu muito para o jogo. O Demirbay também caindo muito pelo lado direito também na velocidade, com o Diaby pelo lado esquerdo dessa vez. E no segundo tempo, o jogo, quando o Werder Bremen baixou mais as linhas, deu menos campo para o Leverkusen atacar, isso foi fundamental para o jogo de velocidade encaixar. E foram chances criadas, mas talvez com não muito perigo, uma bolinha ou outra ali, mais para o fim do jogo com o Oliver Burke, com o próprio Füllkrug também, criando bastante chances de gol, mas não convertendo. Mas outro jogador que também eu acredito que merece destaque no Werder Bremen é o Roman Schmidt, que vem substituindo o Léo Bittencourt. E é um jogador que tecnicamente é muito bom, mas que ainda não explodiu no futebol. Um caso até curioso, porque qualidade ele tem de sobra. Ele dinamiza muito bem o jogo. Muito do jogo do Werder Bremen no segundo tempo se deu porque ele estava lá, se conectou mais com os laterais e com os pontas, fez com que o Werder Bremen tivesse um pouco de bola, tivesse boa troca de bola e lançamento longo para aceleração. Então foi um jogador que, embora o Leonardo Bittencourt seja mais decisivo, eu talvez tentaria manter o Romano para ter essa boa dinâmica de passes e de ligação de jogo para a equipe do Werder Bremen. Falando do Bochum e do Colônia. Bom, o próximo treinador do Bochum ainda não está definido oficialmente, mas tem um nome que está emergindo aí, hoje inclusive saiu o nome, que é o Thomas Letch. O Letch treina o Vitesse, que tem feito boas campanhas no futebol da Holanda, é um treinador de filosofia ofensiva, até pelo que tem sido relatado pela mídia alemã, um perfil totalmente diferente de Thomas Reis. Patrick Fabian, no seu curto período de gestão do Bochum, dá para dizer que já está inovando, trocando totalmente a filosofia de jogo do Bochum. Mas falando do jogo de domingo, de ontem em si, uma equipe que o próximo treinador vai ter que ter muito trabalho para consertar a bola aérea. O Bochum já tomou mais de 4 gols, assim, rapidamente aqui na minha cabeça, eu lembrando, de bola aérea, 2 contra o Mainz, um do Schalke, enfim, vai se somando outros também que eu não lembro. Tim Oerman, que fez a sua estreia, zagueiro da base, deu até um pouco de melhorada nesse sentido, mas ainda é um time que qualquer bola cruzada na área, um Deus nos acuda. O Ivan Ordetz não traz a segurança que a dupla Light e Bela Coach dava ao time do Bochum, e um time que pretende mais ficar sem a bola e se defender das bolas aéreas precisa de ter zagueiros seguros, e o Bochum hoje não tem, tirando o Oerman que eu citei aqui. E com a bola, um time também com muita dificuldade de sair de trás. O Philipp Hoffmann teve que bater cabeça quase 90% do jogo para tentar ganhar a bola e fazer com que o Bochum tivesse alguma ofensividade, mas ele cansou em algum momento e o Bochum perdeu também essa ofensividade. Então foi um jogo muito pobre ofensivamente. Então, se você só se resistiu ao jogo e o Maina, não sei, com muita dificuldade ainda conseguiu empatar o jogo, o Colônia era até para ter vencido o jogo com alguma tranquilidade, né?
E sobre o lado dos bodes, um jogo muito bom de Florian Kainz, de Maina, que entrou no lugar do Kainz. O jogo por fora do Colônia funcionou muito bem, até porque com muitas recuperações de bola lá atrás do Soldo, do próprio Timo Rubens, o jogo do Colônia conseguiu se desenvolver com mais facilidade, com menos campo para correr. Então, a equipe de Stefan Baumgart fez um bom jogo novamente na Liga. Inclusive, até uma posição até um pouco incômoda para o Colônia, que tem feito bons jogos na Liga, mas os resultados não têm vindo. E é isso. Eu pensei que eu ia falar mais do que isso aqui, mas ainda bem que falei menos. O Colônia é só mais um exemplo, né, de times que fazem uma coisa a nível europeu e fazem basicamente o contrário a nível nacional, pelo menos em termos de resultados, né? Bom, agora a gente já passou pelos 9 jogos que aconteceram nessa rodada da Bundesliga. Vamos falar de segunda divisão. Xará, quais que são os destaques desse final de semana, desse último final de semana? Bom, separei 3. Primeiro de 2 vitórias de equipes aqui. Falar da primeira vitória do Greuther Fürth na temporada. Venceu por 2-1 o até então líder Paderborn. Uns gols do Branimir Riglota e do zagueiro Michalski fizeram os gols da vitória do Greuther Fürth. O Dennis Sirveni descontou para o Paderborn. O Greuther Fürth, que vem em um momento complicado na temporada, né? O Mark Schneider, na última semana, depois de ter perdido para o Magdeburg, até balançou em cair, mas acabou a reunião do Richard Zazouzi com a direção do Greuther Fürth manteve o treinador no cargo por mais um tempo. E agora o Fürth está quase aí na iminência de sair da zona, porque isso só não saiu porque o Braunschweig venceu o Karlsruhe por 2-1 também. Mas outra vitória que eu queria destacar era do Jan Regensburg. O Jan Regensburg, que começou forte a temporada, chegou a liderar a competição, mas já vinha numa sequência de 6 jogos sem vencer. Mas nesse final de semana venceu o São Paulo por 2-0. Voltou até a marcar gols, que também não marcava gols há algumas rodadas. E o outro destaque é mais negativo, né? A péssima campanha que o Nuremberg tem feito na Liga. Uma equipe que eu confesso que eu colocava muita expectativa pelo seu terceiro no trabalho do Thomas Reis, ter feito um bom mercado no verão, mas tem sido muito decepcionante a campanha. Até agora 3 vitórias, 5 derrotas, 10 pontos e 13ª colocação da temporada. Inclusive o treinador não tem sido tema de discussão de demissão na Alemanha, mas para mim é um movimento muito curioso que acontece na curta carreira de Robert Klaus. É um treinador que na primeira temporada se mostrou muito ofensivo, uma equipe que tinha, às vezes martelava para fazer os gols, tinha muita dificuldade de colocar a bola no gol e sofria muito lá atrás. A temporada passada, muito pelo contrário, uma equipe que tinha muita dificuldade de criação, de fazer gols, mas tinha uma defesa muito sólida. Nessa temporada, o Nuremberg nem fede nem cheira. Não consegue ter tanta consistência defensiva e não consegue criar tantas oportunidades de gol como na temporada 2019-20, que foi o primeiro ano do trabalho do Robert Klaus. Então, esse limbo que vive o trabalho de Robert Klaus faz com que o Nuremberg também atinja colocações ruins na temporada. Óbvio que no Nuremberg o problema grave de lesões que afetam também a equipe, o que dá até para entender o momento ruim. Mas com o plantel que o Nuremberg tem, não é de 13º lugar. O Nuremberg tem condições de estar em posições mais interessantes para o seu campeonato daqui para frente. Então, dito isso, eu vou só agora apenas passar a tabela, a situação do campeonato como está. O Hamburgo, né, assumiu a liderança do campeonato, venceu o Fortuna Düsseldorf por 2-0 e tirou a liderança do Paderborn. O Paderborn agora é o segundo colocado. O Darmstadt é o terceiro. A pontuação do Hamburgo tem 21, o Paderborn tem 19 e o Darmstadt tem 18 e venceu o Nuremberg nessa rodada por 2-0. Na zona do rebaixamento estão Fürth com 7 pontos e Magdeburg com 7 pontos também. O Magdeburg perdeu nessa rodada para o Hansa Rostock por 3-1. O Hansa Rostock voltou a vencer também depois de 4 partidas. E na zona da repescagem tem o Braunschweig com 8 pontos. E eu já disse aqui que venceu a equipe do Karlsruhe, que ocupa a 10ª posição. Valeu, Xará. E além de segunda divisão da Bundesliga, agora a gente também volta a ter os recados sobre a Frauen-Bundesliga. O campeonato alemão feminino começou nesse último final de semana, na verdade na última sexta-feira. Começou com um empate em 0-0 entre Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt.
Em campo não tivemos gols, mas fora de campo tivemos uma notícia bem legal. Mais de 23 mil pessoas ocuparam as arquibancadas do Deutsche Bank Park, um recorde na história da Frauen-Bundesliga. A gente tem visto constantes recordes de público no futebol feminino na Europa, também aqui no Brasil, mas um desses recordes foi batido na última sexta-feira, na abertura da Frauen-Bundesliga. E o Wolfsburg, atual campeão, abriu a sua defesa de título vencendo o Essen por 4-0, já assume a ponta da tabela pelo saldo de gols. Quem também venceu nessa rodada foi o Colônia, que bateu o Hoffenheim por 3-1, o Freiburg, que venceu fora de casa o Meppen por 2-1, e o Bayer Leverkusen, que venceu o Duisburg por 1-0. O outro empate da rodada foi entre Werder Bremen e Turbine Potsdam, que empataram em 1-1. Bom, agora para a gente chegar ao final dessa edição do Chucrute FC, quero ouvir os seus destaques da rodada da Bundesliga masculina e também qual foi o gol mais bonito. Primeiro eu quero ouvir os seus votos, Ivan. Bom, vamos lá, destaques da rodada. Primeiro, eu vou com Kicker Witz, goleiro decisivo para o Augsburg. Enfim, 3 rodadas só nessa Bundesliga. E tem feito grandes atuações nesse jogo contra o Bayern. Defendeu a cabeçada do Neuer. Enfim, poderíamos ter um gol do Neuer nessa última rodada, o gol de empate do Bayern. Segundo, vou com o Geraldo Becker, que tem feito uma temporada fantástica. Enfim, eu acho que dispensa comentários. E é o principal jogador do Union Berlin e tem sido muito decisivo para a equipe da capital. Terceiro, eu vou com uma menção mais honrosa do Gladbach, de certa forma. Alguém que eu destaquei ao longo do episódio. Ruda Weigl, primeira grande atuação, atuando na Bundesliga. Enfim, é um jogador que só tem a agregar no Gladbach e também a liga em si. E é isso. Agora, gol da rodada, vou com o mais emblemático, talvez não o mais bonito, esteticamente, plasticamente, que é o gol do Moukoko contra o Schalke 04, enfim, o clássico, foi decisivo e colocou o Dortmund na segunda colocação da Bundesliga. De golaço da rodada, eu vou com voto no Gladbach também, vou no Ben Sebaini. Não tivemos muitos gols bonitos nessa rodada, mas aquele toque por cobertura do Ben Sebaini a curta distância, achei de muita classe. E destaques da rodada, vou de Gikiewicz, Jonas Hoffmann e Geraldo Becker. E você, Xará, vota em quem? A gente está bem parecido. Gikiewicz, Weigl e vou colocar a minha surpresa, Tim Oermann, zagueiro do Bochum, aí no jogo do Bochum com Colônia. O meu voto de gol da rodada, a gente não torce pro mesmo Borussia, mas eu vou de Gladbach hoje em gol da rodada, eu vou de Rami Ben Sebaini, aquele toque ali de cavadinha me fez lembrar os bons tempos de Sebastian Washington Abreu, o louco Abreu. Porra, que qualidade que ele meteu aquela cavadinha ali. Eu poderia colocar o Benzebaini, senão iam me chamar de clubista. Eu senti que você ficou um pouco comedido para descer volta no Ben Sebaini, Ivan. Mas tá valendo. Também alguém tinha que falar do Moukoko, né? Do Moukoko. Beleza. Bom, com esses votos a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC, em que resumimos a 7ª rodada da Bundesliga. Muito obrigado, Xará, muito obrigado, Ivan, pelos comentários e pelas análises. Grande abraço a todos e até a próxima.